Em 1994, nasce o Laboratório de Estudo da Violência, LEV. O objetivo de professores e estudantes da Universidade Federal do Ceará era construir, dentro do espaço. Em 18 anos de história, os integrantes do LEV produziram artigos, monografias, dissertações, teses e livros, mas também produziram relações de companheirismo e de amizade que tornaram o cotidiano de trabalho, na melhor expressão, leve. E para melhor falar desses tantos anos de história, nada melhor do que chamar à mesa o professor doutor César Barreira, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, pesquisador honorário do CNPq e líder do Grupo de Pesquisa em Poder, Violência e Cidadania do Direito de Pesquisa do CNPq e coordenador do Laboratório de Estudos da Violência. Também o professor doutor Leonardo Sá, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, professor do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Democracia e Segurança Cidadã e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, a professora Eugênia Perla Diógenes de Aquino, doutora em Antropologia Social pela USP, professora do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Democracia e Segurança Cidadã e pesquisadora científica do Laboratório de Estudos da Violência. Não? Eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente a presença de todos, alunos da ciência social, né, que é a liderança muito competente, extremamente generosa do César Barreira, né, que formou a todos nós, né, e continua formando, né. Eu tenho muito orgulho de ser colega dele hoje, mas assim, eu sou colega orientador, ele continua me orientando, né. Então é um privilégio a nós, né, a nós todos. Então eu acho que realmente uma grande honra poder fazer parte da equipe do Laboratório de Estudos da Violência. Boa tarde a todos. Depois da fala da Jane e do Leonardo, né, não me resta muito o que dizer, que o César também vai falar, mas é isso, nós estamos aqui felizes com que vocês estão aqui. Quando vocês, esse número grande de pessoas presentes, significa para a gente que está aqui da frente, olhando que nós sentimos o fortalecimento realmente do LEV ao longo desse período. Ou seja, vocês estão legitimando o nosso trabalho e isso é muito importante. Termos esse nosso diálogo com a sociedade. O LEV tem sido sempre convidado a discutir problemas graves, né, de violência que surgem em nossa cidade, em nosso estado. Os pesquisadores do LEV o tempo inteiro, eles estão sendo convidados, abordados para pensarmos junto com o poder público e junto com representantes da mídia o que está acontecendo em nossa cidade. Então, assim, eu estava no início do LEV, a gente começou o LEV, 18 anos, né, César? Lá no teu apartamento, numa reunião, eu, você, a Dione, e mais a Glória, enfim, era um grupo pequeno. E hoje nós estamos com o LEV que está bastante extenso. Muitos pesquisadores, como disse o Leonardo e a Jane já afirmaram, já passaram por aqui, muitos professores hoje. E é isso que importa, né? Nós temos consciência que estamos preocupados com um trabalho tanto de excelência acadêmica, quanto um trabalho de excelência também no retorno da nossa pesquisa. Ou seja, o LEV ele não se preocupa apenas em pesquisar para guardar o saber, o conhecimento para dentro dos muros da universidade. A nossa preocupação é que o que nós conseguimos aprender aqui, compreender e tentar explicar fenômenos dentro dessa sociedade, nosso interesse é realmente repassá-los, é discutir com toda a sociedade. Então, assim, eu estou feliz com a volta do César e agora, né, nessa história da vice-coordenação, depois a gente conversa, né, Janinha e Leonardo, mas eu tomei até um susto, né,
porque o César insistindo muito para eu vir, mas eu realmente não sabia, tá, gente? Por isso que, assim, eu vim só para compor a mesa. Mas eu fico muito feliz, porque eu já tive essa experiência, já inclusive quando o César esteve fora, eu assumi o laboratório também. E foi muito bom trabalhar com todos os pesquisadores, com todos os bolsistas que são, assim, excelentes. Eu gosto muito de me referir aos bolsistas, porque eles são o nosso sangue. Porque na hora que a gente está com dificuldades para coletar dados, para verificar o que está acontecendo, os bolsistas estão ali presentes, a gente telefona e pergunta o que aconteceu. Eles sabem dizer tudo e são muito presentes. Então, assim, eu agradeço o trabalho dos bolsistas, aos pesquisadores, aos nossos colegas, e assim, muito obrigada. E espero que, enquanto vice-coordenadora, eu atenda também a tudo isso que esses dois trabalham, a toda a responsabilidade que o Leonardo e a Jânia colocaram. E parabenizar, não posso deixar de fazer isso, o trabalho do Leonardo e da Jânia durante o período que eles estiveram à frente do LEV. E agora continuam, é óbvio, mas assim, eles estavam como coordenadores, vice-coordenadores. E é só isso, gente. Obrigada. Não, antes do César falar, eu gostaria de reforçar um agradecimento da Celina aos nossos bolsistas, à nossa equipe de apoio técnico, aos nossos mestrandos e doutorandos, sem os quais esse evento e todos os outros que a gente organiza não seria possível. Então a gente atualmente tem uma equipe muito coesa, uma equipe que trabalha sempre uma dimensão muito colaborativa, e isso é fundamental para nós, professores, doutorandos, todos os outros. Então, muito obrigada aos bolsistas e ao apoio técnico. César. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer toda essa organização desse acontecimento aqui. Nesse sentido, eu tenho que ressaltar o nome da professora Jânia Perla, né, que foi a grande baluarte desse tipo de acontecimento. Eu estou também aqui vendo adentrando no recinto o Ismael, que eu soube que ele também deu corda na Jânia para efetivar esse acontecimento, tá? Então gostaria muito de agradecer ao Leonardo, a Celina e aos bolsistas, né, do LEV, porque realmente são essas figuras que botam para frente esse nosso laboratório desde o início, né? Isso já vai lá no final da década de 80 do século passado, né? Quando a gente estava juntando material, né, Antônio, para ver se dava alguma coisa que a gente pudesse levar à frente esse nosso laboratório. Eu gostaria de destacar muito o lugar, né, que esse laboratório já ocupa, né? Eu, falando de uma trajetória, eu vou me confundir muito com essa trajetória do LEV, né? E hoje mesmo, pela manhã, a gente estava falando na rádio universitária e eu estava dizendo que iria falar de uma trajetória coletiva, né? Eu não sei se era possível, até dizer, eu não sei se eu estou cometendo algum erro sociológico, mas eu realmente acho que aqui está muito presente uma trajetória nossa, né, que é de um grupo todo, tá? Você vê essa pujança, né, que o laboratório já assume muito em função dessa situação. Outro ponto que eu gostaria também de destacar é que esse meu retorno à universidade é a concretização de um amor, né? E aqui é que é o meu lugar, tá? É aqui que eu me sinto bem, né? É aqui que eu tenho minhas emoções, minhas alegrias, né? Quase nenhuma tristeza. É muita alegria mesmo que eu levo aqui desse laboratório. Então eu me sinto muito bem e muito à vontade, né? Com essa nossa relação que a gente mantém aqui com as pessoas. E eu, acima de tudo, eu quero demonstrar toda a minha emoção, né? De estar podendo participar dessa nossa atividade, né? E aí, então, inicialmente, falar de uma trajetória, eu comecei a me questionar o que seria falar de uma trajetória conhecida e acompanhada por uma boa parte de vocês.
tem algumas coisas aqui que não é novidade para uma boa parte das pessoas que estão aqui presentes. Inclusive foram pessoas que participam dessa nossa trajetória. Uma outra discussão inicial que eu gostaria também de fazer, o que é que seria possível privilegiar, o que é que seria bom a gente destacar nesta fala. E nesses momentos solenes, eu gosto muito de repetir que eu revivo o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Eu tenho muita dificuldade de conviver com impessoalidades, com formalismos, com solenidades, mesmo que eu também tenho que enfrentá-las, né? Mas eu tenho muita dificuldade, tá? de falar do sobrenome das pessoas, né? De tratar as pessoas com toda essa solenidade que às vezes é necessária. E nesse sentido, eu prefiro a informalidade e as relações carregadas de afetos. Acho que seja por isso que tento levar a minha vida da forma mais leve e suave possível. Eu falo, vocês já perceberam, rindo. Eu acho que isso é uma maneira de enfrentar essa nossa dura realidade, essa dura temática que nós optamos trabalhar. Isto não impede de realizar as minhas coisas, de tudo que faço e que entro, com toda a garra possível. E aí então essa garra que me leva a tudo que eu faço na vida, né, de fazer com todo amor, é que já entra um pouco falando dessa minha trajetória quase que bem no início, né? Eu estou me lembrando do que eu já fiz pela vida, né? Eu já fui em várias coisas, tá? Já fui escoteiro e tinha que ser aquele escoteiro que sabia todas as técnicas do que seria um bom escoteiro, né? Já fui congregado mariano, também tinha que ser um bom congregado mariano. Depois entrei em movimento estudantil, 66, 67, e também entrei com toda a garra. Depois, como aluno de Ciências Sociais, também eu dizia para as pessoas que eu participava até de reunião para a gente discutir quem seria a pessoa que iria ser escolhida para limpar o nosso departamento. Depois meus cursos por aí, mestrado, doutorado, e depois volto novamente a casa como professor dessa universidade. E eu acho que é interessante que essa voracidade que eu assumo, às vezes me assusta. E às vezes eu tenho certeza que assusta muita gente. Mas eu digo que não me leve a mal. É o meu lado sertanejo de correr contra o tempo e contra essa nossa realidade cruel e desigual. Isto aparece claramente no nosso campo intelectual e científico. E a cada cargo que eu ocupo, o que eu ocupei como chefe do departamento de Ciências Sociais, como coordenador da pós-graduação em Sociologia, diretor da Unbox, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, titular da Cátedra Sérgio Buarque de Holanda, membro do Conselho Deliberativo do CNPq ou da diretoria da Claxo, assumo com este sentimento. Nós não podemos perder tempo. E sempre eu assumo esses lugares dizendo que o Nordeste não pode ficar fora dessas diretorias. Às vezes, realmente às vezes muito duro eu ter que assumir alguns cargos desses contra esse princípio que eu falei inicialmente minha dificuldade dessas coisas solenes, né? Mas eu tenho que assumir em função dessa dificuldade e superar essa crueldade, essa desigualdade regional e local. Digo sempre que quase todos esses cargos que eu ocupei, eles tiveram mais ônus do que bônus. E para entendermos esse lugar, recorro a uma colocação de Pierre Bourdieu, que diz: compreender é, em primeiro lugar, compreender o campo que nos fizemos e contra o qual nos fizemos. Gostaria muito que vocês me ajudassem a compreender este meu campo, este campo que me fiz e contra o qual me fiz.
esta é provavelmente a 4ª oportunidade que estou tendo de pensar sobre a minha trajetória. A primeira foi quando tive que elaborar o meu memorando para o concurso de professor titular aqui do departamento em 1997. A segunda foi em 2004, quando fui entrevistado em conversas com sociólogos brasileiros. A terceira foi agora mais recente, em 2011, quando foi publicado um livro com os pioneiros nos estudos sobre crime, violência e direitos humanos no Brasil. Estas reflexões são sempre prazerosas, mas também muito inquietantes. O que revelar e para que se revelar? Gostaria de, inicialmente, de destacar 3 aspectos que provavelmente definem ou configuram bastante a minha trajetória intelectual. O primeiro seria a importância que dou e que dei sempre à pesquisa de campo. Todos os meus orientandos, todas as pessoas que convivem comigo, sabem da importância que eu dou à pesquisa de campo. O segundo aspecto que eu acho que define um pouco minha trajetória é a minha visão ou inserção interdisciplinar. Às vezes eu não sei se eu sou sociólogo, se eu sou antropólogo, às vezes cientista político pelos meus temas, mesmo que, como eu digo sempre, que minha carteirinha de sociólogo, tá? Toda a minha trajetória foi dentro da sociologia. E o terceiro aspecto é o trabalhar em equipe. Eu estou me lembrando aqui de um colega nosso, o Moacir Palmeira, que ele dizia que a gente era um desses últimos moicanos que gostamos de trabalhar em equipe. E eu realmente acho que é um grande momento de produção acadêmica, é essa produção que ocorre e que decorre de um trabalho em equipe. Quanto ao primeiro aspecto, que seria essa importância da pesquisa, acho que fui bastante influenciado pelo professor Luiz de Gonzaga, né, que deu o nome a esse auditório. Os primeiros trabalhos que eu realizava com o Luiz Gonzaga, em Itapipoca, o destaque que ele dava ao pesquisar, ao anotar as coisas, ele usava um termo que era: a gente deveria pecar por exagero quando estamos coletando informação e só depois é que a gente pode fazer uma triagem, porque ele acha que a gente pode se arrepender um pouco na frente, deixando de anotar, deixando de registrar algumas questões. Eu acho que esse trabalho do professor Luiz Gonzaga me influenciou bastante. Outro dado da pesquisa de campo é a facilidade que eu reconheço na realização das pesquisas. Eu tenho facilidade de manter contato, eu como tudo, para mim nada me impede. Então tudo isso, quando você tem que ir a um lugar, né, para beber, para comer, isso para mim não incomoda. E isso me faz se aproximar muito das pessoas. E nesse sentido, eu construo uma empatia com os entrevistados de uma maneira muito fácil. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu não consigo contestar, eu gosto muito mais de concordar, eu gosto muito de aceitar as opiniões das pessoas. E eu acho que isso me leva a ter uma inserção muito boa em trabalho de campo. Os objetos de estudo e as categorias que trabalhei ou que trabalho surgem do e no campo. Nisto me sinto muito bem contemplado com a proposta metodológica de Pierre Bourdieu, onde todas as categorias elas surgem literalmente do campo e elas não têm sentido você ir lá ver essas categorias. Por outro lado, esse meu caráter interdisciplinar dos meus trabalhos, eu acho que foram sempre muito difíceis de serem demarcados. Desde a graduação, essa minha inserção como antropólogo, como sociólogo, quando eu saio daqui para tentar fazer o mestrado, eu não sabia se faria no Museu Nacional, ou na USP, ou em Brasília. Eu me lembro de uma conversa com o Roberto Cardoso de Oliveira. Aí ele disse,
pelo que eu estou notando, você gostaria mais de fazer sociologia. Vamos fazer sociologia em Brasília, que eu estou lá como antropólogo. E foi assim que eu fiz minha sociologia em Brasília, com contato com Roberto Cardoso de Oliveira. No mestrado, eu faço uma tese ou uma dissertação sobre a parceria da cultura do algodão, onde eu tive a oportunidade de morar 6 meses em Quixadá. O meu pai tinha uma propriedade e eu fiquei 6 meses nessa propriedade fazendo um trabalho bem como etnógrafo, né, como um antropólogo. E o resultado desse trabalho foi interessante, porque as pessoas liam e diziam assim, não, esse não é um trabalho de sociólogo. Eu estou me lembrando aqui da Regina Bruno, minha colega de graduação e de mestrado, orientando do Maurício Vieira de Queiroz. E o Maurício Vieira de Queiroz, quando leu esse trabalho, mandou dizer para a Vilma, não, mas esse trabalho não é de sociólogo, esse trabalho é de antropólogo. Por que você não me chamou para eu participar dessa banca? Porque eu gostaria de ter participado dessa banca. E eu me lembro que eu comentei isso com a Regina, e a Regina disse, pois é, eu estava no Maranhão, se eu não me engano, e ele estava elogiando esse seu trabalho. Eu não sei se tu se lembra disso, Regina. Aí eu disse, pois é, eu tive muito receio do Maurício Vieira de Queiroz, né, que era um professor assim, muito durão, e às vezes a gente não sabia direito qual era a leitura que ele iria fazer desse trabalho. E depois, quando eu mandei para a publicação esse trabalho, a parceria na cultura do algodão, também foi tido como para ser classificado numa série de antropologia. No doutorado foi a mesma coisa, eu fazia um curso de doutorado na USP, mas eu ia toda semana para o Rio de Janeiro para fazer 2 cursos no Museu Nacional, né? Aí fiz um curso com o Moacir Palmeira e outro curso com a Lígia Sigol, porque eu senti esse vazio. E também os cursos mesmo que eu fazia na USP, eu buscava muito trabalhar com esses interlocutores dos antropólogos. E que eu acho que essa minha interlocução com os antropólogos, primeiro se dava pela minha temática, né, que eu trabalhava com campesinato, e essa temática de campesinato na época era fortemente abarcada pelos antropólogos, né, principalmente do Museu Nacional, Moacir Palmeira, Lígia Sigol, Afrânio Garcia, Regina Novaes e outras pessoas, mas também com as próprias técnicas ou a forma que eu realizava meu trabalho de campo, né? Eu sempre realizei muito com essa questão da observação e principalmente das entrevistas, que também é uma técnica muito cara, né, aos antropólogos, né? E aí então vem alguns reforços que é interessante, porque esses reforços que surgem, mais recentemente nós participamos de um programa de núcleo de excelência com o Moacir Palmeira e com a Marisa Peirano, né? Eram 2 antropólogos e nós aqui do Ceará. E era interessante porque a gente discutia um pouco essa nossa inserção e eles sempre diziam, mas César, o trabalho de vocês é de um antropólogo, né? E isso, de certa forma, fazia com que a gente continuasse nessa não definição dos nossos trabalhos. E aí então vem os contatos mais formais, né? O primeiro impacto que eu tive foi uma vez que eu estava na ABA com o presidente da SBS e eu, na minha fala, né, na mesa de abertura, eu falo com o presidente da SBS e eu digo que eu era um pouco antropólogo frustrado, né? E as pessoas disseram, mas nós tínhamos certeza que você era antropólogo. Então, por aí perdura esse meu caráter interdisciplinar. O outro é esse terceiro aspecto que eu destaquei, que é o trabalhar em equipe. Para mim, o resultado concreto desse trabalho em equipe é o leve, né? Essa necessidade que eu sempre tive da gente formar um grupo, né, para poder trabalhar uma temática que para mim estava, de certa forma, aparecendo, né? E eu acho que quando eu me detenho, né, no relato das minhas pesquisas, eu começo também a perceber que essa preocupação com os conflitos sociais sempre foi uma coisa muito presente, né? O primeiro trabalho de mestrado, na dissertação de mestrado, eu já estava muito preocupado com a questão da expulsão dos trabalhadores rurais do interior das propriedades, né? Que era um fenômeno que ocorria muito na década de 70. E é interessante
porque mesmo eu trabalhando com relações de trabalho, né, que foi o cerne da dissertação, do mestrado, muito colado à teoria marxista, a minha preocupação depois terminou ficando um campo um pouco que eu gostaria de explorar, que eu terminei explorando no doutorado, que é a questão dos conflitos que envolviam parceiros e proprietários e grandes proprietários de terra. Quando eu me deparo com a discussão no doutorado, né, que já seria uma situação mais entrando em movimentos sociais e estrutura de poder, essas discussões também como conflitos sociais aparecem, mas só que na pesquisas de campo, ou na pesquisa de campo realizada para o doutorado, já vai coincidir, né, de uma forma trágica, com 3 mortes, né, de caráter de pistolagem, né, que foi o Chico Mendes, né, a Margarida Moura, Chico Mendes no Acre, Margarida Moura na Paraíba e o padre Josinho no Maranhão, né? E esses 3 essas 3 pessoas foi um assassinato fortemente marcado por essa característica de ser crimes de mando, né? E eu me lembro que na época também ocorreu aqui no Ceará, mataram 4 camponeses no Trairi. E eu tive a oportunidade de assistir à missa, né? E que foi celebrada ou concelebrada, né, pelo Dom Aloysio Lockscheider. E eu gosto muito de dizer e repetir isto, né? Eu acho que quem já me ouviu falar já ouviu isso, que é o Dom Aloysio Lockscheider quando disse que na hora que os trabalhadores rurais, ou os pequenos, ele usou o termo pequenos, tomarem consciência, esse braço armado dos grandes proprietários aparece. E eu fiquei com essa questão: será que seria possível a gente discutir essa discussão de pistolagem, de crimes de mando por essa ótica, né? E eu, de certa forma, terminei minha tese de doutorado, defendi minha tese de doutorado e comecei a juntar material sobre violência, temática de violência, né, de pistolagem na área rural, né? E eu acho que desde essa época, eu acho que o Antônio já trabalhava comigo, já Antônio. Aí então nós começamos a juntar um material bruto, né? Eu pedia todo dia, a gente olhava os jornais e recortava aquelas notícias e iam praticamente assim juntando, sem nenhuma catalogação, nada de trabalhar de uma forma mais sistemática. E esse material eu saio daqui de Fortaleza para realizar meu pós-doutorado na França. E quando eu chego na França, né, na realização desse meu pós-doutorado, eu vou trabalhar com o grupo do Pierre Bourdieu, e que eu acho que o grupo do Pierre Bourdieu me deixou 2 marcas, né, eu acho que muito importantes, na questão da construção dessa temática que eu tenho trabalhado até hoje, né? Uma era esse questionamento de quando eu falava de violência, o Bourdieu ou alguém do grupo do Bourdieu dizer, mas será que nós poderíamos generalizar essa violência para todo o campo no Brasil? Todos os trabalhadores rurais ou todos os camponeses são vítimas dessa violência? Todos os proprietários de terra são violentos, né? E isso me levou muito a essa discussão que eu faço muito hoje, eu marco muito essa temática, né? Eu acho que todos os meus orientandos já passaram por isso, a importância da delimitação do problema. E nessa pergunta que eles faziam, a partir desse material que eu tinha levado, eu comecei a ver que seria necessário eu fazer um recorte mais preciso dessa minha temática. E, como as coisas acontecem, surge nas minhas mãos uma campanha que era para acabar com a pistolagem no estado do Ceará, né? Comandado pelo Moroni e pelo Torrano, né? Que era o secretário e subsecretário aqui do estado do Ceará. E era muito interessante porque nessa campanha também surge um personagem que vai passar
muito a minha trajetória de pesquisa, que é o Mainha, né? E que eu trabalho no meu livro Crimes por Encomenda, com um nome fictício, né? Hoje ele já faleceu, a gente já pode citar. E o Mainha, de certa forma, foi muito importante porque começaram a surgir várias informações sobre o Mainha, como o maior pistoleiro do Nordeste, como que tinha matado 80 pessoas. E eu tive a oportunidade, né, de entrevistá-lo. E nessas entrevistas que eu fazia com o Mainha sempre brincava muito e trabalhava muito com a questão de professor. Se eu cometi 80, vamos dividir 40 com essas pessoas que estão me acusando de ter cometido. Eu não cheguei a cometer 40 homicídios. E aí entra também um dado que é interessante, que vai, de certa forma, dar norte também aos meus trabalhos, que é essas categorias que vão surgindo nesse mundo da pistolagem, né? E aí, então, o próprio Mainha, né, eu ressalto muito o fato de que o Mainha disse que, primeiro, que ele não aceitava, né, que era pistoleiro, ele aceitava que era vingador, e ele dizia que todos os seus crimes tinham sido cometidos no campo da honra. Aí eu brincava comigo mesmo, então, o Mainha então leu o Bourdieu, né? E eu perguntava, mas como? Todos os seus crimes foram cometidos no campo da honra. Termo, eu não estou acrescentando nem retirando nenhuma palavra das colocações do Mainha. E ele dizia, né, que tinha cometido um crime, porque tinha tentado estuprar a irmã dele, o outro tinha tentado matar o pai, outro disse que ele era ladrão quando ele não era. E por aí vai, dentro desse campo de valores, né, que de certa forma o Leve tem trabalhado muito na compreensão desses valores no interior do campo da violência, né? E era interessante porque nessas falas, né, do Mainha também surge uma coisa metodológica que para mim é muito importante, essa relação de que ele sai do lugar de entrevistado e ele passa a dizer: mas professor, se o pessoa tentar matar seu pai, você não faz nada? Se o pessoa tentar lhe matar, você também não faz nada? E isso era muito interessante, esse diálogo que eu construía a partir desse personagem Mainha, né? E aí, então, os trabalhos nossos, né, são muito nessa direção de ver quais são esses valores. Então, os valores de coragem, valentia, vingança, honra. E que é interessante porque isso também vai dar uma forte marca para o Laboratório de Estudos da Violência, né? Quando nós nos apresentamos em outros cenários nacionais, as pessoas sempre nos veem como as pessoas que entendem de conflitos sociais, né? E até recentemente a Heloísa Martins chamou o Sérgio Adorno para fazer um artigo sobre violência, e ele disse: eu só faço se o César participar, porque ele que entende esse outro lado que nós temos que tratar. Eu trabalho com violência, ele trabalha com conflitos sociais. Então, nessa perspectiva é que vai, de certa forma, ganhando esse contorno do nosso laboratório. Ele realmente vai tomando mais corpo a partir do início da década de 90. Eu sempre tenho uma dificuldade de datar esse início, né? Mas a gente teve que, de certa forma, datar, porque a gente tinha que dar um dia de nascimento para a criança, né? A criança tinha um pai, tinha vários pais, né, eu acho, ou várias mães também, né, Jânia e Celina, mas a gente tinha que ver uma data. Então nós começamos a dizer, não, acho que foi 93, mais ou menos, 92, então nós estamos assim com mais de 18 anos, né, nessa nossa trajetória. E que eu acho que é muito interessante porque o Leve, ele vai surgir também dessa necessidade que a gente tinha de aglutinar esses pesquisadores que trabalhavam ou que estavam preocupados com essa temática da violência e dos conflitos sociais, mas também a gente fazia uma rodada de debates, né? Eu acho que era uma oportunidade que a gente tinha de conversar com as pessoas, né, que estavam trabalhando com essas temáticas. E a gente foi muito, como eu tinha dito, com toda a garra que eu tento levar à frente as coisas que eu assumo, né? E aí então nós caímos em campo mesmo, né? Vamos fazer projetos, vamos mandar projeto para a CNPq, vamos mandar projeto para a Fundação Ford, e aí a gente começa a dar corpo a esse laboratório, né?
E aí então entra, que é interessante, a Celina até está falando aqui, esses nossos estudos que não só vão discutindo essas temáticas de conflitos sociais de uma maneira geral, mas eles vão buscando novos espaços de se buscar essas trajetórias. E um delas é a questão dos presídios, né? Então alguns nossos alunos, aí a Jânia é uma delas, mas o Leonardo já tinha feito a monografia de graduação do Leonardo, né? Foi sobre situações de presídio, e a Celina doutorado. Daqui a gente começa a tentar entrar nesses novos espaços. E aí entra, né? O LEV surge a partir também de uma pesquisa que a Arquidiocese me chama para fazer sobre violência no trânsito. Aí eu disse, não, eu não faço essa pesquisa só não. Aí chamei o Leonardo aceitou. Eu me lembro que a nossa dificuldade de cobrar a pesquisa ficou claramente explícita nessa pesquisa. Quando perguntaram quanto é que a gente ia cobrar, eu disse, acho que 1.200. Aí pronto, pegamos 1.200, não, Leonardo, 1.200, e deu, fizemos a pesquisa todinha, publicamos o livro, né? Foi 1.200. Ficamos alegres, satisfeitos com essa pesquisa. E fizemos, eu acho que foi o primeiro pontapé coletivo que nós fizemos. E foi interessante, porque a partir daí, nós começamos a ser chamados para realizar a pesquisa. E aí já não precisava a gente ir mais a campo, atrás de recursos, né? Mesmo que a gente ainda continue. Eu me lembro que eu estava um dia na ANPOX, né? A ANPOX é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né? É um congresso que se realiza anualmente. E eu estava lá nesse congresso, e um amigo meu chega para mim e disse assim, César, a diretora da Fundação Ford quer te conhecer porque ela quer financiar uma pesquisa sua. Eu não conhecia, né, a Elizabeth Litz, né, que era a diretora da Fundação Ford. Vou falar lá, a Elizabeth Litz disse, não, eu quero financiar um projeto seu no Ceará. E você tem alguma temática? Aí eu pensei em questão de segurança e pronto, e realizamos uma pesquisa sobre questão de segurança. E foi muito interessante nessa pesquisa, porque teve uma participação muito coletiva, né, de um grande grupo do LEV, e que essa pesquisa também, logo depois a gente inicia o Pronex, e o Moacir Palmeira chega aqui no Ceará e disse, César, eu fui na Fundação Ford pedir dinheiro para o Pronex, mas ele diz que só liberam quando você iniciar a sua pesquisa. Isso quer dizer que então eles levaram a sério mesmo o nosso papo à beira de uma piscina, né, a borda de uma piscina na ANPOX. E aí então nós realizamos aquela pesquisa que já saiu um livro, né, publicado, que foi muito interessante, que pegamos os 17 anos, né, de mandato do Tasso Gereissati, junto com o Ciro Gomes, e foi de certa forma foi uma das nossas primeiras entradas, né, nessa temática de segurança. Eu acho que tem alguns dos nossos informantes aqui presentes, né? O Pequeiroz foi um deles entrevistados e outras pessoas aqui, né? Então nós começamos, foi muito interessante, porque foi a partir dessas discussões sobre questão de segurança. Vem um outro logo em seguida, uma pesquisa também que de certa forma deixou uma marca muito forte para todos nós, que foi uma pesquisa sobre juventude, né, juventude e cidadania, que foi uma pesquisa a partir do assassinato do índio Galdino, né, em Brasília, e que também foi mais ou menos do mesmo jeito, né? A Unesco, veio uma diretora da Unesco aqui no Ceará e também queria financiar uma pesquisa e queria que o LEV participasse, né, dessa pesquisa. E eu acho que isso aí, de certa forma, foi dando, né, alguma dimensão mais coletiva. Todos esses trabalhos foram realizados da forma, até quase a escrita deles, essa pesquisa sobre juventude, nós fomos até para Guaramiranga, passamos lá uma semana para escrever coletivamente esse trabalho. Então, todo dia a gente trabalhava as temáticas pela manhã e à tarde a gente elaborava ou eu escrevia, né? E aí então vai deixar de o Elcio para você, né, um bom suporte essa pesquisa sobre juventude. E entram nessas discussões a questão dos autores, né? Quem foram esses autores que me influenciaram, ou que influenciaram de uma forma mais coletiva o próprio LEV, né? É interessante que uma primeira autora muito importante para mim foi Hannah Arendt, né?
A Hannah Arendt, né, uma filósofa expulsa da Alemanha, vai morar nos Estados Unidos, acho que vocês todos já conhecem. A Hannah Arendt, para essas minhas pesquisas, ela terminou sendo muito importante, porque ela dizia duas frases que eu terminei tendo que trabalhá-las durante quase os meus primeiros anos de pesquisa. Uma é que a questão do uso da violência não é uma demonstração de força, mas é uma demonstração de fragilidade. Isso para mim foi um achado, né, que era a questão dos coronéis que usavam da força, ou da violência, aliás, como demonstração de fragilidade. Isso nós sabemos, né? O pai, quando bate nos filhos, é uma demonstração de fragilidade. Homem, quando bate mulher, não é uma demonstração de força, é uma demonstração de fragilidade. Essa frase aqui é em homenagem à Mônica, viu? Então, a Hannah Arendt para mim foi muito importante nesse sentido. E também a questão dela de que, quando ela dizia que violência era a ausência da fala, né? Era a ausência da persuasão. Então, pronto, eu iniciei muito com Hannah Arendt, depois fui deixando um pouco de lado a Hannah Arendt, mas ela foi muito importante nesse primeiro momento, né? Um outro era o Michel Foucault, né? O Foucault é interessante também porque no Brasil ele entra muito via os movimentos sociais. E ele mesmo entrando via os movimentos sociais, nós depois que começamos a trabalhar com a questão de conflitos sociais, de violência, o Foucault foi um suporte muito importante, principalmente nessas discussões sobre prisões, mas não necessariamente prisões, mas quando a gente trabalhava essa categoria de controle, de disciplina, né? E aí entra o Norbert Elias, né, que também é importante, né, para os nossos estudos, principalmente quando eu estava trabalhando com essa temática da pistolagem, porque o Norbert Elias tem o conceito-chave, né, um dos conceitos básicos, né, do Norbert Elias, que é a questão do processo civilizatório, né, aonde ele vai trabalhar esse processo civilizador e diz que tem algumas áreas aonde nós não conseguimos ainda penetrar dentro desse diapasão de um processo civilizatório. E eu achava que, de certa forma, era possível a gente discutir essa temática da pistolagem. O Norbert Elias tem uma frase também que é interessante, quando uma das características que ele dá ao processo civilizador, além de toda a questão dos costumes, né, é a questão de que você tem o controle dos homens e das armas, né, diante de uma autoridade. Então, quando você não tem esse controle, né, é que você não chegou ainda com o processo civilizador. Então, quando eu via esses pistoleiros resolvendo e se apresentando como justiceiros, como em boa parte eles se apresentam, né, então, nesse sentido, a gente percebia essas discussões que o Norbert Elias fazia. Eu já tinha tido, né, esse contato mais próximo, né, com o Pierre Bourdieu, mas é interessante também que cada vez que eu leio, né, o Bourdieu, eu vou descobrindo novos elementos no Bourdieu, e um deles que a gente, de certa forma, tinha essa discussão no final da década de 80, início de 90, que é o fato de como o Bourdieu ele é conhecido por todos nós pela discussão que ele faz com violência simbólica, né? Como era que eu casaria a minha aproximação com o Bourdieu quando ele trabalha isso e eu trabalho violência física, né? Questão da pistolagem, né? E foi muito interessante porque nesse cruzamento de violência simbólica com essa violência física foi que apareceram esses conceitos, né, ligados ao campo da violência, né, que é como eu tinha feito referência antes, honra, coragem, valentia. E o Bourdieu, de certa forma, para mim tem sido muito um suporte bem metodológico mesmo, né? Por último, não, mas pelo menos eu comecei a discutir o George Simmel. O Simmel, para mim, foi outro achado, né? Porque o Simmel, ele trabalha muito com a questão de que não existe sociedade harmônica. Nós temos que conviver com amor e ódio, né? Nós temos que conviver com conflito e paz. E outro é a discussão aonde ele faz, que eu acho muito interessante, que ele diz que o conflito é fundante das relações sociais,
né? Eu acho que nesse sentido é interessante ver essa questão de como é que os conflitos passam a ser fundantes das relações sociais. E aí é só a gente se debruçar um pouco nas relações conflituosas que nós temos quando nós somos pequenos, a disputa de irmãos, né? de coisas, então essas relações que passam a, de certa forma, construir. E, de certa forma, ele diz que quando você explicita um conflito, é o primeiro passo para você superá-lo, né? E então, para mim, o Simmel, né, nessas discussões foi muito interessante, porque entrava muito essa nossa discussão que nós fazemos, né, aqui no Brasil, sobre a existência sobre uma sociedade cordial, né? Então, a questão da cordialidade e da violência foi outro tema, né, que eu me debrucei para tentar trabalhar que sociedade é essa que nós vivemos, né, que eu acho que é um pouco o nosso prato diário de pesquisa. Essa sociedade que nós vivemos daria para a gente fazer essa dicotomia entre cordialidade e violência, ou seria mais interessante a gente trabalhar essa simbiose entre cordialidade e violência? E o Simmel, de certa forma, ele nos coloca muitos dados e muitos elementos para que a gente possa compreender. Um outro que já entra nessa minha discussão inicial que eu fiz, esse meu caráter de interdisciplinaridade, são os antropólogos. E os antropólogos, especificamente, que trabalhavam a região de Andaluzia, na Espanha, né? Do Mediterrâneo. E aí onde estão? Então eu vou tentar compreender um pouco essa sociologia do Mediterrâneo, tá? E era muito, por exemplo, estou me lembrando de dois desses autores, que um foi o David Gilmore e o Jacob Black Bichot, que são dois antropólogos que trabalham muito essa relação conflituosa em Andaluzia. E é muito interessante porque também todos os dois, eles trabalham com essa discussão conflituosa na Andaluzia e que às vezes os conflitos fortalecem laços sociais. E isso me inquietava, né? Como é que um conflito pode reforçar laços sociais, né? E ele discutia muito isso e eu comecei a trabalhar muito essas questões, por exemplo, principalmente no sertão, que sempre foi muito meu campo empírico, né? Mas tinha, por exemplo, no sertão é mais vergonhoso você roubar do que matar, né? Então essas questões, de certa forma, me inquietavam e tentavam discutir um pouco. Depois veio o Robert Darnton, né? Quando eu discuti um pouco literatura de cordel, estou vendo ali o Gil, que eu acho a cara do Roberto Darnton, o Gil, e essa discussão que eu comecei a ter que fazer para entender um pouco literatura de cordel, e o cordel que retratava esse mundo violento, né? E retratava essa pistolagem. E era muito interessante porque nos livros de cordéis que retratam a questão de pistolagem, me apareceu uma coisa muito forte, que era sempre a literatura de cordel, quando retratava a situação de pistolagem, não era o cordelista que falava, né? Ele falava sempre em nome de alguém. Então isso retiraria a culpa deles, né? Não foi eu, era sempre eu. Eu estou falando uma história que alguém me contou. E eu acho que o Darnton, nesse sentido, o Robert Darnton, foi muito importante na compreensão dessas discussões sobre literatura. E aí então nós começamos e entramos em contato com outros centros do Brasil, né? Que isso já tinha, de certa forma, nos iluminado, né? Quando a gente pensou no LEVE, né, Laboratório de Estudo da Violência, a gente tinha, de certa forma, uma certa comparação com o NEV, né, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? E eu dizia, não, vamos fazer uma coisa menor, né? E aí terminamos dizendo, vamos escolhendo, né, Camila, um laboratório para trabalhar. E inclusive foi muito interessante isso porque nós mandamos, né, a gente era muito ousado, viu? Mandamos alguns pesquisadores para fazer estágio lá no NEV. Aí mandamos o Elcio, a Rosângela e Dioclídia, mandamos a Janaína também, já mandamos os pesquisadores. A gente não tinha dinheiro não, eu disse, olha, vocês se viram, vocês chegam lá, mas eu já falei com o Sérgio Adorno, o Sérgio Adorno já vai receber vocês, pronto, era só isso, tá? E eles lá, então, esse contato com pesquisadores e com pesquisa, de certa forma, deu muita força ao laboratório, né?
Hoje nós participamos nacionalmente, né, do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, juntamente com outros laboratórios que trabalham uma temática muito importante, que é essa discussão sobre democracia, violência e segurança cidadã, né? Então, através desses contatos, e aí nós passamos a incorporar também na nossa bibliografia, né, esses autores que, tipo, Albas Aluá, Sérgio Adorno, José Vicente, sei lá, Inácio Cano, Luiz Machado, né? E incorporando que seriam, de certa forma, criação desses laços. E aí, então, todos esses espaços que nós tivemos no plano nacional, nós começamos a ocupar, né? Então, coordenávamos GTs da ANPOX, coordenávamos GTs na Sociedade Brasileira de Sociologia, participávamos de GT junto à ABA, e que, de certa forma, deu esse lado de uma maior visibilidade no plano nacional, né? Nesse intervalo também dessa minha trajetória, surge uma situação que é muito importante para mim, que eu fui agraciado com uma cátedra, né? Cátedra Sérgio Buarque de Holanda. E essa cátedra, né, que é na França, a gente dava aula, mas também a gente era obrigado, olha que obrigação boa, obrigado a fazer 2 pesquisas. E uma pesquisa era na França, e outra pesquisa a gente escolhia um país da Europa para realizar uma pesquisa. E eu tinha curiosidade demais para entender a Córsega, né? A ilha da Córsega. Eu principalmente queria entender um pouco esses bandidos de honras da Córsega. E aí, então pronto, fui para a Córsega pesquisar esses bandidos de honra e terminei fazendo um artigo muito mais ligado a essa questão de honra, mas também de alteridade, né? O que eles sentiam como corsa, né? Então era muito interessante porque me marcou muito a frase que eles diziam sempre, que eram franceses, mas aqui corre sangue italiano, né? Então essa expressão de que aqui corre sangue italiano é a questão de não levar desaforo para casa, né? De resolver o problema ali. Então, não, eu estou no Nordeste, né, do Brasil, né? E isso, de certa forma, foi muito bom, porque nós ampliamos também os nossos universos aqui de pesquisa do LEV. E o outro país que eu escolhi foi Portugal, né? E aí fui escolher para trabalhar uma trajetória de um bandido de honra, José do Telhado, que é o Zé do Telhado. E o Zé do Telhado é dessas figuras também para vocês, novos pesquisadores. Tem alguns temas que aparecem e caem, literalmente, no colo da gente. Esse tema eu estava passando em Portugal, atrás de um tema para poder pesquisar, e tinha uma discussão sobre o Zé do Telhado. E o Zé do Telhado era um bandido de honra do século XIX, e foi deportado para Angola e vira santo, né, em Angola, e eu vou pesquisar esse autor. Então eu estou trabalhando um pouco nessa discussão. E aí entra também, que é, como eu tinha feito referência, a questão do INCT, que é a possibilidade também da gente pesquisar a América Latina, né? E aí então nós nos reunimos e dissemos, não, então vamos trabalhar Fortaleza e Bogotá, né? E fomos para Bogotá pesquisar Bogotá para trabalhar essa questão da segurança. E é muito interessante porque quando se fala de segurança, as pessoas acham que é muito fácil, né, você resolver, você diminuir a questão de homicídios e coloca a Colômbia, né, como um modelo, né, a ser seguido sobre a questão de segurança. Eu não acho que seja, tá? Para mim a Colômbia não é exemplo para quase nada, e para eles não era ele estava numa curva descendente em termos de homicídio e de certa forma pegou esse momento com alguns projetos, mas o forte é a gente tentar trabalhar essa questão da segurança a partir de projetos sociais, né? E aí então, já terminando aqui um pouco essa minha fala, esse quadro dessa trajetória coletiva, como eu nomeei, é um pouco para demonstrar como o nosso laboratório ele já está em boa parte consolidado, né? Ele não só tem esses
pesquisadores, doutores aqui, mas tem o Maurício, né, que está fazendo pós-doutorado com a gente, né? E essa possibilidade de a gente estar trabalhando com doutorandos, com mestrandos, né? E com essas pesquisas que a gente tem realizado, dá muito essas características que continuamos com essas características específicas aqui no laboratório, que é a questão dos conflitos sociais. E é interessante também, nessa consolidação do LEVE, para encerrar, né, como me pediram para falar, a questão de que surge essa Academia Estadual de Segurança Pública para eu dirigir, né? Que foi um desafio, imaginem, na hora que eu conversei com o Ivo Gomes, quando ele me chama para dirigir essa academia, né? E eu fiquei assim na dúvida, e ele começou a aceitar, né, quase todas as minhas ponderações. No dia ele aceitou realmente todas as ponderações, e ele olhava para mim, mas César, e como é? Vai dar? Aí eu ficava assim, ele disse, não, eu sei que dá, porque eu já soube que você trabalha com esses policiais e parece que você consegue levar, né? E eu peguei muito dentro e foi escolhido, que eu gostaria de ressaltar aqui para todos vocês, a minha escolha também para diretor da academia passou fortemente pelo LEVE, né? Nós, na campanha do Cid Gomes, ele realizou uma reunião aqui no gabinete do reitor, e o reitor convidou alguns coordenadores de laboratórios para estarem presentes nessa reunião. E quando eu entro na reunião, as pessoas disseram, você fica aqui na frente porque você vai falar. Eu disse, eu vou falar? Sim, porque nós escolhemos 3 laboratórios da Universidade Federal do Ceará para falarem sobre a sua experiência, e o LEVE foi escolhido. Eu fiquei muito surpreso, porque sempre ciências sociais, né, pobre, uma área pobre, e ser escolhido para falar de laboratório da universidade, quando nós sabemos que tem laboratórios muito mais ricos, e eu fiquei lá sentado. Quando o reitor dá a palavra para o coordenador de um laboratório da economia, o coordenador do laboratório de economia disse, não, eu não falo antes do César, não, porque o nosso laboratório é baseado no laboratório dele. Então, foi surpresa em cima de surpresa, de falar e falar a partir da nossa experiência do laboratório. E eu falei, né, da necessidade da gente ter áreas de trabalhar com políticas sociais, ligar a questão da segurança pública com políticas sociais, a necessidade de uma maior formação dos policiais, da gente ter uma relação mais direta com essa mudança, esse perfil mais humanístico que os policiais devem ter, né? Mesmo que eles tenham uma forte formação técnica, questão da valorização profissional. Eu falei tudo isso, mas nem sabia da existência que eles estavam pensando de formar uma academia. E depois de, acho que uns 4 meses, eles me chamaram, né, para dirigir essa academia. Foi uma experiência interessante, muito dura, tá? Eu digo que quando eu saí frustrado, mas saí muito aliviado, né? Porque realmente era uma batalha diária, tá? Para a gente realizar uma coisinha, vocês não sabem o que é que a gente tinha que passar, né? E aí era todo dia essa batalha mesmo, né? Mas eu saí de lá também com muita honra, né? Porque, primeiro, que eu deixei uma academia toda estruturada. Não sei hoje o que é que está, tá? Mas deixei ela toda estruturada como o governador pediu que eu realizasse, né? Que era um perfil de uma universidade. Ele queria que a academia se tornasse brevemente um instituto superior. E nós formamos pesquisa. Era até o Gil, que era o nosso diretor de pesquisa, que não chegou saindo, a gente brincou porque ele nem chegou, né? Ele já chegou saindo. Nós criamos uma diretoria de extensão e cultura, que foi muito interessante na academia. Tivemos até a oportunidade de ter a Mônica lá debatendo filmes, né? Que foi uma coisa muito interessante, porque ele trabalhava basicamente na academia com 3 grandes eixos de formação, né? Uma formação técnica, uma formação humanística e uma questão da valorização profissional,
que é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter com relação aos policiais, né? Ou os profissionais da área de segurança pública, tá? Eu prefiro até esse termo, tá? E esse profissional da área de segurança pública, nós passávamos de 15 em 15 dias filmes onde eram debatidos temáticas ligadas às práticas policiais, tá? E eu fazia questão de ter uma relação muito próxima com eles, né? E eles achavam estranho, né? Como é que eu era doutor, professor da Universidade Federal do Ceará e recebia qualquer pessoa no meu gabinete, né? A Dione ali, né? Tá pronta, eu acho que ela já saiu. Ah, tá ali ela, a Dione. Né? Então era isso, a gente criou esse clima, de certa forma foi muito interessante, tá? Mas a minha volta também foi muito triunfal, né? Principalmente aqui com essas figuras, né? Que de certa forma levaram o leve, essa questão que disseram que eles estavam titubeando, né? Faziam uma coisa, não é verdade, né? Eu acho que o laboratório teve muito mais pujança nesse período que provavelmente com a minha presença aqui. Eu acho que eles caminharam muito mais, eles conseguiram muito mais gente, né? Para trabalhar em torno da ideia do leve. E eu acho que é muito interessante também essas experiências. E outra coisa, eu peguei, né, um dos grandes motivos que eu peguei a direção da Academia Estadual de Segurança Pública, que eu continuo achando que é uma excelente ideia, tá? Eu digo para todo mundo que eu fico triste na hora que essa academia acabar. Para mim é uma grande experiência. Para mim, nós temos que batalhar para a questão do ciclo completo de formação dos profissionais da área de segurança pública, tá? Nós temos que ter essa convivência cada vez mais direta e mais próxima com a sociedade civil, com as universidades. Nós levarmos professores, né, para lá e debatíamos, porque as pessoas têm que recuperar um senso crítico, né? Os policiais têm que ter essa visão crítica. Então, para mim, foi uma coisa muito salutar nesse sentido. As pessoas não podem reclamar do leve porque nós deixamos de pegar, né? Nós assumimos isso, né? Mesmo sempre com um pé aqui dentro da universidade, que para mim foi muito fácil. Eu saí pela manhã à tarde, eu já estava aqui na universidade, né? E foi muito, muito interessante. E eu, só encerrando aqui a minha fala, eu acho que todo esse relato que eu fiz, e que de certa forma quem me dá algumas luzes aí é o Bourdieu, eu gostaria de repetir uma frase dele. Eu acho que eu estou buscando compreender um ponto de honra profissional para mim. Muito obrigado. Embora a conferência, se o modelo não tem a ver com debate, nós pensamos em fazer 2 rodadas com um bloco de 3 questões. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao professor César, pode se inscrever uma pergunta. Bem, tem uma pessoa inserida, 2 pessoas, 6 pessoas. Então a gente já pode começar com o Pequeróis, poderia ver. Só um segundo, Maurício. Boa noite a todos. É para mim uma alegria estar aqui nesse evento em que o professor César Barreira retorna ao Laboratório de Estudo da Violência. Como ele disse na fala dele, já no início dos anos 2000, a gente teve o prazer de conhecê-lo como pesquisador na área de compreender a segurança pública. Nós tínhamos profissionais da segurança pública. O professor Marcos também teve a oportunidade de estar conosco. O professor Leonardo esteve comigo numa situação tanto histórica, né, que foi a primeira greve da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ao longo de 500 anos nesse estado. E eu fiquei alegre quando o professor César Barreira foi nomeado diretor-geral da Academia de Segurança Pública, e fiquei triste quando ele deixou a academia, porque conhecendo o professor César dentro desse processo de pesquisa
de compreender a sociedade ante a violência, e ouvindo os policiais e bombeiros e profissionais da Polícia Civil, peritos e tudo mais, eu tinha esperança como profissional da segurança pública, que tenho 30 anos nessa área, e defendo a categoria, né, ainda defendo ela, sou dirigente não só estadual, como nacional. Eu, além de ser presidente de uma associação aqui no Ceará, a Pramesp, eu também sou presidente da ANASPRA, né, que defende os interesses da categoria, junto ao Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional. Mas a pergunta que eu faria aqui, se o professor César pudesse me dar a honra da sua resposta, ele sempre deixa obscuro as razões pela qual ele foi exonerado, embora eu saiba quais são, mas eu perguntaria se ele, dentro desse olhar dele de profissional, diretor da academia, se ele vislumbra, né? É lógico que ele não tem uma bola de cristal, mas se ele vislumbra um avanço nessa academia que possa realmente trazer ao profissional formado por essa futura universidade de profissionais de segurança pública a valorização do homem para com o cidadão. Porque quando eu profissional não sou bem tratado, eu não estou aqui querendo justificar a violência de policial praticada contra o cidadão. Porque, na verdade, o cidadão é que são nossos verdadeiros patrões, né? Porque o governo apenas administra essa relação. Mas eu costumo dizer que, além de eu contribuir para mim mesmo, porque eu também sou pagador de impostos, eu aufiro esses impostos, eu recebo dele. Mas a pergunta era essa, se o professor César Barreiro ainda acredita, mesmo não sendo diretor-geral, nessa academia de polícia, né, que o governo do Ceará criou. Eu acho uma coisa também, faço das palavras deles as minhas palavras, é uma coisa fabulosa. É sempre o que eu quis. Questionei com o diretor que antecedeu a ele, né, um delegado federal que antecedeu ele, porque pensava eu que a academia tinha que começar completa. E não apenas com sala de aulas, porque sala de aulas a gente pode formar em qualquer local. Mas uma academia para formar profissionais teria que ser completa. E conhecendo ao longo desses meus anos que eu tenho de vida, aquele terreno onde foi edificada, onde foi cravada a academia, eu achava que nós teríamos cenários semelhantes a Fortaleza, em que o policial pudesse treinar como estivesse numa situação real, como outras academias, a do Paraná, a do Rio de Janeiro, proporcionam aos seus profissionais. E aqui a gente viu um estardalhaço de propaganda de uma academia que não está dando o resultado ainda, porque o professor César deixou a academia, e aí volta todos os grilhões da ditadura, volta a formação policial, o que ele não permitia, que talvez tenha isso a razão de ter sido exonerado do cargo, porque ele queria levar para a academia a experiência sociológica de convivência e de combate à violência. O que ainda nesse país parece que as academias ainda não aceitam formar policiais que não sejam truculentos e violentos ante a agressão que lhe é praticada. Eu vejo às vezes, nesses filmes americanos ou em reportagens nacionais, o quanto a população às vezes agride policiais franceses, ingleses, americanos, e eles não reagem. Eles ficam lá com aquela barreira de policiais, às vezes até desarmado, e não reagem. Aqui não, se o cidadão olhar com a cara feia para o policial, ou ele saca a pistola e pergunta o que é, ou já mete a mão na cara. E eu não sou a favor desse tipo de comportamento. E eu acho que a polícia teria sim que ter profissionais como esses que compõem o Laboratório de Estudo da Violência, professor Leonardo, professor César Barreira, os outros eu não conheço de nome, professor Marcos, né? E outros mais. Então é isso, professor. Será que a polícia tem jeito nesse país, numa academia que possa formar profissionais humanitários? Obrigada. Já utilizar nosso tempo, a gente vai limitar em 3 minutos as intervenções. Não, tudo bem, eu não aviso. Mônica. Uma boa noite a todos e a todas, e parabenizando o professor César por mais esta cria que ele nos entrega, né, agora, hoje. Na realidade eu não queria fazer uma pergunta, eu quero fazer mesmo uma provocação.
crime de honra, até onde eu saiba, para quando me conhece, eu sou defensora pública, sou Mônica Barroso, hoje sou coordenadora de políticas do Estado, políticas de mulheres, e professora de Direitos Humanos e Fundamentais da Faculdade Cristo. E até para lhe dar notícia também, a gente criou um grupo de estudo e pesquisa Gênero e Prisão. Estamos discutindo as mulheres e a prisão. Mas até onde me lembro, crime de honra sempre foi atrelado aos crimes passionais, né? E na realidade eu queria fazer uma provocação. Será que eu vou ter que fazer mestrado em Sociologia para que o LEVE comece a discutir os crimes de honra que a gente tem tradicionalmente, que são os crimes passionais? Eu acho que é um campo que carece de mais estudo, de mais carinho, de mais cuidado. Porque esse ano que está terminando já foram mortas 200 mulheres do estado de Ceará. É um número de guerra ainda. Os números ainda são estarrecedores. E eu gostaria muito que o LEVE interferisse nisso, com a habilidade que tem interferido, e dizer para você que, embora você tenha saído, os seus rastros ficaram. A gente garantiu, por exemplo, na formação dos policiais, a questão dos gêneros está sendo garantida lá, como também dos gestores da Escola de Gestão Penitenciária, a gente também já garantiu a inclusão na grade. E aí seria interessante que a gente incluísse no LEVE. Eu estou só provocando e pedindo para que você tome uma atitude em relação a isso também. Obrigada. Daniel está inscrito. Pessoal, boa noite. Queria dizer que meu nome é Daniel Valentim, atualmente eu fui aprovado aqui no doutorado da casa, né? E eu não fui aluno do César porque eu venho de outra universidade, eu venho da Universidade Estadual do Ceará, mas lá na Universidade Estadual do Ceará, tipo, o César plantou raízes, né, também, ele plantou ele meio que compartilhou a semente do conhecimento deles, né, porque lá na UES a gente tem um grupo de estudo muito interessante, que vem dentro da mesma perspectiva do LEVE, né, que é o COVIL, que é as iniciais, né, de conflitualidade e violência, né, coordenado na época pelo professor Gil, né. Então, assim, lá nesse laboratório eu tive contato com a obra do LEVE, que de todas as obras que eu conheço, é a que eu guardo um carinho assim, bem especial, que é a obra Ligado na Galera, né? Que é uma obra que ela foi lançada em 1999, então a gente já tem mais de 10 anos, né? De lá para cá a juventude mudou muito, né? A gente lê aquele trabalho, mas a gente fica com aquele gostinho de, poxa, e um Ligado na Galera 2, quando a gente vai fazer, né? Ou vai continuar, ampliar os estudos, porque o ideal é que esses estudos eles sejam lançados todo ano, né? Porque todo ano a gente vê coisa nova, né? Mas a minha pergunta que eu faço ao César Barreira, né, é quais são as novas propostas de pesquisa que o LEVE tem para 2013, né? E quais são as temáticas que vocês você pessoalmente gostaria de trazer para a pesquisa, né? Obrigado. Só tem mais uma pessoa inscrita, a gente então a gente tem um segundo bloco. Então o César responde, porque só tinha um inscrito, por isso aí já tem. Mas ele vai Marca responder tempo do César. perguntas. Jânia, marca o tempo do César. Tá bom. Figueiróis, eu continuo falando com muito amor a ideia da academia, tá? Eu acho que, para mim, não só um avanço, mas inclusive seria um modelo para o Brasil. Eu digo muito, eu fui chamado para falar, as pessoas questionavam se eu era chamado porque era o sociólogo César ou porque era o diretor da academia, mas eu colocava sempre, não era Elcio, no cartão da academia, tá? No sentido de que eu era chamado pelo fato de eu ser diretor. E eu sempre tive esse relato assim, muito positivo, e as pessoas queriam escutar. O número de academias e de pessoas que vieram para cá para conhecer um pouco a nossa experiência foi muito grande. E eu me lembro, assim, eu fiquei muito emocionado. Um dia eu estava numa reunião da Senasp, onde eles tinham chamado alguns diretores de academia, alguns intelectuais, né? E um diretor de uma das academias lá de São Paulo
antes de falar, disse assim, eu quero fazer o seguinte, eu quero relatar que hoje, ele dizer, né, hoje eu me sinto muito feliz. Hoje eu consegui uma coisa que eu batalho há vários anos, é ter um intelectual à frente de uma academia de segurança pública, né? E ele, foi muito interessante essa fala dele, porque ele não era intelectual, ele era um policial, né? Mas ele dizia que para ele era um grande avanço. Então, nesse sentido, a existência da academia, ela possibilita essa melhoria das condições de trabalho do policial. E aí entra muito também o fato de que eu sempre dizia muito isso na academia, só o contato, né, de um policial civil, com um policial militar, com um corpo de bombeiro, com um perito, né, só isso já é engrandecedor. E eles diziam, né, eu relatava muito fatos assim de que, vocês não sabem, as situações quase todo dia eu era para não continuar, tá? Eu dizia, não, hoje não dá, hoje está demais para mim. Minha pressão desse dia foi a 20 por 12, sei lá quanto, né? Uma coisa assim que a minha mulher escondeu até a minha, como é que chama isso? Aqueles aparelhos, ele disse que não, chegou só a 18, mas não, segundo ela depois me disse que não, tinha chegado, era 20 nesse dia, né? Então, mas era muito interessante porque eu conhecia, eu digo muito para as pessoas, os policiais, de uma maneira geral, se sentiam muito bem na academia. E isso era que me reconfortava, né? Eu me lembro que eu gosto de ir a jogo de futebol, né? E eu ficava aí andando no estádio e as pessoas chegavam para mim e diziam assim, doutor, o senhor não pode sair da academia. O senhor humanizou a polícia, está humanizando, aliás, ele dizia, está humanizando a polícia. Então era muito interessante essas questões, que eu acho que isso se plantou uma coisa. Eu não estou dizendo que isso já nós avançamos não, tá? Mas eu acho que alguma coisa ficou plantada. Eu não sei se é possível se negar o pouco que se fez, tá? Porque teve esse avanço, sabe? Eu acho que nesse sentido, por exemplo, como é que a questão, por exemplo, da visão crítica pode ser incorporada à academia, tá? Isso eu acho que a gente teria que continuar batalhando, né? Eu acho, por exemplo, discutir, eu inclusive fazia muito uma questão de discutir na academia os princípios que são colocados como os princípios básicos do policial militar, né? Que é a questão da disciplina e da hierarquia. E eu sempre batia muito nessa tecla, que a questão da hierarquia tem que ser redefinida, né? Para mim, não é a hierarquia. Eu digo que eu venho de uma instituição, eu dizia isso lá, eu venho de uma instituição mais hierárquica do que a polícia, né? A universidade é a instituição mais hierárquica do mundo, né? Mas nem por isso a gente trabalha dessa forma de subordinação como se trabalha a polícia. Então, eu acho que essas coisas teriam que ser definidas. A questão da disciplina, né? Eu dizia, que disciplina é essa que todo dia eu chego, o motorista, né? Meu motorista chegava para estacionar o carro, estava lá escrito a placa, diretor da academia, tinha um carro parado, e eu depois iria saber, era uma pessoa de uma patente elevada que ocupava essa vaga. Então essas coisas, tá, eu acho que foi muito interessante, e que eu acho que é isso que a gente tem que levar para todos vocês, essa discussão sobre hierarquia, sobre disciplina, e vamos caminhar. Eu acho que se plantou, sabe, alguma coisa. Eu acho que com relação, Mônica, à questão de crimes de honra, é muito interessante, porque nós temos trabalhos aqui, inclusive nós estamos olha, já teve tese, doutorado, né, sobre crimes de honra, né, como é que esse crime de honra é defendido, né, como é que os advogados trabalham essa leitura na hora dos crimes de honra. E foi muito interessante, porque essa aluna, ela trabalhou com toda essa dimensão muito da performance, né, que é usada, né, nesse momento dos crimes de honra. Você trabalhando determinadas situações onde você macula muito a mulher, você ressalta o homem, né, que é mais ou menos isso que você sabe mais até do que eu. E nós estamos trabalhando hoje, né, com a tese, 2 teses de mestrado, tem uma até ali, está ali presente, a Fernanda, né, que vai fazer sobre crime passional. É muito interessante essa sua pergunta, porque eu sempre acho
quem deveria ocupar mais, tá? Eu sou desse jeito. Se uma pessoa chega até, não sei se a Geisa está aqui perto, a Geisa acha engraçadíssimo, porque quando a pessoa diz assim, vamos fazer isso, eu sempre digo assim, vamos, né? E eu acho que a gente pode fazer. Então, nesse sentido, a gente poderia realmente avançar nesses crimes passionais. O problema, Mônica, aí entra uma discussão que é muito interessante, porque o crime de passional, ele não estava, ele agora no momento ele está, mas ele não estava presente nos crimes de pistolagem, né? Porque os crimes de pistolagem só existia com relação à questão do voto e da terra. Não existia o crime passional, e não existia por uma questão máxima, né? Que é o que a pessoa que se sente desonrada é que tem que resolver o seu problema, porque senão ela se sai mais desonrada, né? Lavar a honra. Então a pessoa essa máxima que tinha. Então eu não encontrei, agora não, agora eu já encontrei. Nesse segundo estudo que eu fiz, a gente já encontra, né, crimes passionais cometidos por pistoleiro, mas não era dentro dessa lógica que eu trabalhei, tá? Mas existe, e eu acho que até inclusive a gente vive programando, Mônica, e aí o Leonardo, a Jane e a Celina estão aqui para lhe chamar, inclusive, para a gente inclusive fazer essas discussões, porque a nossa ideia, inclusive, é trabalhar mais com esses interlocutores mesmo, né? Chamar um dia o Capitão Wagner para fazer uma palestra aqui para a gente, chamar o Piqueiroz para fazer uma palestra aqui para a gente, chamar você para fazer uma palestra aqui com a gente, chamar uma delegada que trabalha com delegacia de criança e adolescente, tá? E de mulher, sabe, a gente, né, Leonardo, a gente tem feito muito isso, que é uma experiência que na França se faz muito, né, trabalhar com esse interlocutor, mas é a nossa loucura, né? Eu brinco aqui com as pessoas, dizem, mas o pessoal da universidade não trabalha, eu disse, é bem capaz de ter muita gente que não trabalha, porque eu devo trabalhar por B4, a Jean trabalha por B6, e o Leonardo trabalha bem pelos 7 e a Celene pelos 9, né? Então é nesse sentido que a gente vive, e a gente leva o laboratório, ele sobrevive a partir dessas demandas que a gente recebe mesmo, sabe? Querendo um apoio, chega aqui que a gente dá toda a força, tá? Daniel, a história, essa sua ideia é muito interessante, a gente fazer 10 anos após o Ligar na Galera. Eu achei, vamos levar à frente essa ideia, viu? Eu achei super interessante. E a ideia nossa, por exemplo, a gente tá tentando trabalhar muito com a situação seguinte. Nós estamos, no momento, discutindo muito a questão de etnografias urbanas, né? Então, por exemplo, os nossos trabalhos, hoje a gente está tentando mapear esses bairros, porque tem bairros que, de certa forma, a gente já está especialista naqueles bairros, né? Bom Jardim, Zé de Luz, Praia de Iracema, né? O centro da cidade, e a gente está tentando ver se a gente faz essas etnografias urbanas, trabalhando com a questão de violência. Isso a partir das experiências dos alunos, né? Está ali o Clodomir. O Clodomir que trabalhou muito a Aerolândia, né? Então a gente está querendo ampliar para esses bairros, para ver se a gente faz um recorte melhor dessas situações etnográficas, para que a gente possa compreender melhor essas dimensões de violência, que é isso que a gente acha que vai poder resolver. Enquanto a gente não tiver redes sociais, se a gente não estiver trabalhando com inteligência na área de segurança pública, nós não vamos ter avanço, né? Vamos resolver uma questão. Pois é, aí a gente até a Jânia está aqui me alertando, uma das ideias também da gente é a gente trabalhar a questão da Copa do Mundo, né? Para ver não só a questão nós estamos querendo fazer um estudo com a delegacia de turismo, né? E com que agora é até polícia da Copa, toda voltada para a polícia da Copa, seriam as nossas ideias, sabe? Mas você será muito bem-vindo, viu? No laboratório. A gente visita um bloco, desculpa o seu nome do senhor, o senhor Laércio, e temos mais, deixa eu só aqui falar o nome das pessoas assim, a Silvana, sim, e mais, e você também se inscreveu, então a gente fecha com as inscrições. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, nós estamos fazendo um testemunho e um comunicado. Eu estive com o César no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá em Porto Alegre, e a gente verificou o seguinte: 75% dos pesquisadores em segurança pública são da sociologia. Então, o debate, a pesquisa sobre segurança pública no Brasil, ela é dominado fortemente pelos profissionais da sociologia.
E eu, como sou do direito, eu sou professor da Universidade de Fortaleza, tenho um doutorado em direito, tive que pesquisar sozinho. Fomos atrás do debate sobre a segurança, até porque o pessoal do direito está muito ligado às forças coercitivas, ao sistema penitenciário, à justiça criminal, mas muito pouco à política de segurança pública. E tivemos a oportunidade, a honra de sermos contemplados com aquele projeto de seleção da FUNCAP, onde a FUNCAP selecionou 12 pesquisadores, professores, doutores, para discutir segurança pública. E nós tivemos um projeto aprovado também com o César, né, acerca dos conselhos comunitários de defesa social. E como atuo com planejamento urbano, com direito urbanístico, nós fomos analisar um bairro em Fortaleza, o Vila Velha, e criamos toda uma metodologia do urbanismo e do direito em relação à segurança pública, e percebemos o seguinte, que 80% dos problemas de segurança pública, na verdade, são problemas municipais. Quando o município não atua fortemente nas suas políticas públicas, questão da iluminação, dos espaços degradados, da falta de oportunidades econômicas nos bairros, esses problemas se tornam problemas de segurança pública em estrito senso. E no Brasil, a segurança pública é dominada fortemente pelas unidades federativas, diferentemente de outros países onde os municípios atuam tanto de forma preventiva como de forma repressiva. De sorte que, desse material, nós tivemos como resultado esse livro, Políticas Públicas de Segurança, onde nós criamos uma metodologia envolvendo planejamento urbano e segurança pública e como criar secretarias municipais de segurança pública. Foi uma metodologia que a gente desenvolveu nesse livro. Eu estava na reunião do Conselho do AB e tenho que voltar agora, que agora é a nossa confraternização. Vim só para comunicar, César, que a partir dessa obra nós estamos criando na Universidade de Fortaleza o Núcleo de Estudo da Segurança Pública. Ou seja, nós vamos juntar os sociólogos, os profissionais do direito que atuam com segurança pública e tentar imitar o que o LEV, o que a UES, o que a UVA, a URCA e outras universidades aqui do estado do Ceará e outras faculdades estão fazendo. Então, a partir de 2013, os advogados, junto com os sociólogos que ensinam no direito, nós vamos estar criando esse laboratório, esse núcleo, vamos precisar de trocar experiências, vamos vir aqui na universidade, em outras universidades, para ver essa sistemática, para ver esse know-how desenvolvido por outros pesquisadores. De sorte, César, que eu fico feliz em estar participando da rede, em estar participando do fórum, em estar aqui no Luiz Gonzaga, né, homenageando essa construção coletiva e que envolve diversas instituições acadêmicas. E queria deixar com você o nosso livro, César, né? E pedir desculpa a todo mundo, que a gente tem que se retirar por conta de um evento já programado. Queria deixar contigo, César. Finalizou? Finalizo dizendo que eu vou voltar a casa. Vou voltar aqui para entender a sistemática do LEV e também vou às outras instituições buscar esse... Antes que o mundo se acabe. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. A gente passa então para a Silvana, né? A próxima. Ai meu Deus, passa lá. Se as pessoas lhe ouvirem. Não é baixa. Pode baixar. Boa noite, gente. Meu nome é Silvana. Eu gostaria de saber, tinha uma pergunta, agora tenho duas. Se a sua experiência, a sua contribuição na academia, sem dúvida, eu acho que todos que conhecem podem imaginar. O que eu gostaria de saber é o que retornou dessa experiência. O que a partir dessa experiência, qual foi a nova visão de violência ou de segurança pública, né, está sendo trazida, se houve alguma modificação. E uma outra que eu gostaria de, se o senhor pudesse falar um pouquinho, é sobre essa, o senhor falou agora da segurança na Copa, né? Como é que isso está sendo pensado
fui recentemente, há 4 meses, sofri uma violência, tive uma fratura no crânio, exatamente dos torcedores, né, de futebol. Então, assim, como é que isso está sendo pensado? O senhor Tupinambá é o... Boa noite a todos. Meu nome é Tupinambá. É um momento muito feliz de estar aqui participando desse evento, tratando de um assunto muito interessante, que é violência e segurança pública. É um assunto que interessa a todos, é muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. César Barreira na academia, e tudo que ele disse aqui é verdade, sou testemunha. A porta estava aberta para todos, a porta não era fechada, é verdade. E realmente, eu achei o seguinte, que a academia é de grande importância, a criação da academia é de grande importância para a segurança pública, e que realmente ali, na minha percepção, era onde a mudança, onde haver realmente a mudança no campo da segurança pública, porque seria um novo paradigma da segurança pública, a partir dali, porque ali realmente foi uma transformação muito grande na formação do homem, e eu senti isso. Mas, de repente, surge assim, meu pensamento é o seguinte: será que realmente isso vai acontecer com a saída do Dr. César? Porque eu tinha comentado até com ele o seguinte: poderia haver uma transformação como, a partir do momento que houvesse um tratamento diferente na metodologia de ensino, né, da academia, o seguinte: tratamento de polícia para com polícia, para que polícias, cidadania, sociedade, porque a partir daí haveria realmente a transformação. Está entendendo? Então, assim, eu gostaria, doutor Sérgio, que você falasse um pouco sobre esse problema da situação de tratamento polícia, para que houvesse um melhor atendimento da polícia ao público, à sociedade, no tratamento de polícia, sociedade, porque eu acho que é muito importante, é um assunto muito sério, e que a gente vem ao longo do tempo, a gente vem tentando que haja realmente essa transformação, tá? E que as pessoas, né, se interessem mais por esse assunto. E foi nessa academia também que eu tive a oportunidade de conhecer o Leonardo Sá, né, uma pessoa que a gente vem mantendo as ideias, os projetos, e que, se Deus quiser, vai dar bons frutos, viu, Leonardo? Eu gostaria de agradecer e o senhor falasse um pouco sobre isso aí. Obrigada. A próxima pergunta... Sim. Eu vou falar daqui, que eu falo alto. Ah, tá bom. Então, a gente está aqui, a turma de doutorado da UFC em Educação, numa disciplina de metodologia de pesquisa com a professora Maria do Céu. Maria do Céu. Bom, eu sou da psicologia, particularmente da psicanálise, e entre outras coisas o meu projeto toca na questão da violência. E aí eu fiquei com a pergunta da seguinte maneira: qual é a compreensão de conflitos sociais e, portanto, de violência com a qual vocês trabalham, né? Porque em psicanálise a gente justamente compreende a violência como parte da fundação da cultura, portanto, do homem, né? Tem uma função aí. Aí eu queria saber, então, qual é a de vocês. Tá bom, obrigada. Então, para finalizar, a última questão, você se inscreveu, me desculpa, no seu... Pode falar. Deixa eu ver, não pode usar o carro. As inscrições estão encerradas, porque em seguida nós teremos o lançamento da rede de pesquisadores Poder, Violência e Conflitos Sociais. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. César. Primeiramente, esse termo violência é muito genérico, né? E
as subdivisões da violência sobrecarrega esse laboratório. Violência, violência de policial contra a sociedade, violência do policial contra o policial, violência doméstica, violência da honra. É um tema, né, violência, que se for realmente pegar todos os ramos desse nome genérico, que é violência, o LEVE vai precisar de muito mais, né, estrutura, vai precisar de muito mais trabalhadores, bolsistas, técnicos, e muitas instituições vão ter que se envolver nesse processo, porque a sociedade não pode ser omissa, principalmente as sociedades que produzem conhecimento. E a pergunta, doutor, é o seguinte: a violência, hoje, quem mata, a violência, o crime violento, né? A morte violenta, né? Normalmente, a maioria desses crimes é de drogados, né? Pessoas vinculadas à droga. E muitas vezes essa responsabilidade é colocada só em cima da parte da segurança. Falta a polícia, ou o poder judiciário não faz a sua parte. E eu como profissional, que eu sou soldado de polícia, eu vejo que há uma omissão com o dependente químico. Claro que a violência tem a violência contra a mulher, tem a violência, enfim. Mas a violência contra o drogado, que um matando o outro, seria um caso a se pensar de construção dessas casas de recuperação de drogas, seria talvez um fator de índice de diminuição de violência? Às vezes eu fico me perguntando nas minhas mesas com meus copos de cerveja, né? Pronto, então vamos lá, nós. O Laércio já saiu, mas ele realmente é interessante ver essa questão dentro dessa rede que a gente está pensando construir. Da Silvana, Silvana, é o seguinte, eu acho que o retorno tá, no sentido de que nós aprendemos coisas lá, né? Eu sempre digo que em qualquer momento que a gente tem contato com o outro, a gente aprende, né? E eu aprendi muito lá. Eu aprendi muito essa questão dessa dificuldade que eles têm. Por exemplo, nós trabalhamos com uma situação que é muito importante, que inclusive a gente deixe claro. Nós trabalhamos com 80% dos profissionais da área de segurança pública, eles são policiais militares. Então, só 20% ou até menos, né, que seria o policial civil, seria o corpo bombeiro e da perícia forense. Então, nós trabalhamos com o grosso, que seria policial militar. Desses 80%, o grande contingente são soldados e cabos, né? Só oficiais não chegam nem a 20%. Então nós temos que trabalhar com esse pessoal que está na ponta mesmo, que é o pessoal que tem contato direto com a população. Eu acho que nesse sentido isso foi uma aprendizagem muito forte. Eu conhecia, tá? Eu já estudava, inclusive na hora do dia que eu fui convidado para a academia, eu comecei a ler coisa, ter contato, viajar, né, para realmente poder propiciar o melhor serviço possível. Mas de certa forma, essa questão também que eu aprendi muito, como é que entra, como é que essa questão, a disciplina e a hierarquia desse contingente, desses 80% de soldados e cabos, né? Sabe, então, eu acho que nesse sentido é interessante, como é que é possível a gente inserir essa discussão de gênero, né, lá na academia, como é que é possível a gente inserir toda uma discussão, a questão racial lá. Eu acho que nesse sentido foi muito, para mim, foi muito positivo, tá? Essa questão da Copa, da segurança da Copa, nós, quando estávamos lá na academia, a gente estava querendo centralizar e uniformizar toda a formação dos profissionais da área de segurança pública que iriam trabalhar com a Copa. E a gente já tinha conseguido isso via a Senasp, porque eu tinha um contato muito bom com as pessoas da Senasp e eles achavam que deveria ser por aí. Já que não existe mais o setor de ensino da polícia, né? Porque todo esse setor de ensino foi extinto quando surge a academia, então a academia deveria centralizar isso, tá? E nesse sentido a gente estava muito preocupado,
de não só dar uma formação muito nessa linha mesmo de línguas estrangeiras, mas a gente estava montando um senhor curso, que era um curso muito interessante, sobre multiculturalismo, né? E que eu acho que nesse sentido era um curso muito interessante, que a gente poderia trabalhar com essa diversidade que eles vão ter que se deparar. E a gente fazia muito questão de bater na tecla lá na academia, é que hoje eles têm que dar conta dessa complexidade da sociedade contemporânea. Quer trabalhar com questão de gênero, quer trabalhar com questão de turismo, quer trabalhar com juventude, né, com violência doméstica, com tudo isso que hoje os policiais, e a Copa passaria um pouco por isso aí, tá? O Tupinambá, eu sou um otimista, tá? Eu acredito que as coisas podem mudar e eu acho que a gente não pode continuar com a polícia que nós temos. A polícia que nós temos nem agrada para a polícia, nem nos agrada, né? Eu acho que os policiais estão descontentes, como também nós estamos descontentes com ela, né? Então, nesse sentido, o que a gente poderia fazer para ter esse crescimento? E para mim, eu parti muito desse dado, tá? Que eu acho que eu ficava muito impressionado com a baixa estima dos policiais, né? As pessoas falavam para mim, teve uns 4 policiais chegaram para mim achando que eu estava, literalmente eles disseram que eu estava perdendo tempo, eles leram meu currículo lá, foi até muito interessante nesse dia, eles leram meu currículo, né? E ficaram horrorizados com tudo que eu tinha feito na vida, e eles disseram, mas doutor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Porque o senhor já fez tudo na vida, depois eu estou aprendendo, né? Então, isso aí é interessante porque eu fazia muito isso com ele. Fazia questão, ele estava descendo aquelas escadas, o elevador, perguntava como é que o senhor está no curso, está gostando do curso, o que é que a gente pode melhorar? Eu ia para a sala de aula, o pessoal ficava horrorizado, como o diretor pode discutir, porque com vocês a gente não discute, né? Eu ia lá e perguntava, estão gostando do curso? O que é que... Nós fizemos, inclusive, experiência até com o restaurante, para ver o que é que a gente... O Maurício ainda está aí, o Maurício fez uma pesquisa, está lá, fez uma pesquisa sobre a satisfação deles com relação à alimentação. E nós, inclusive, tínhamos iniciado uma questão que era, até uma proposta do Elcio, para fazer uma coisa bem completa com relação à alimentação do policial, para ele parar de comer aquele prato que às vezes só dá barriga, né? E eu brincava muito com eles lá, e eles diziam, olha, barrigudo aqui só o diretor, vocês não podem ser gordos. E a gente trabalhava muito isso, o Elcio já tinha feito todo um planejamento para contratar cardiologista, nutricionista, sei lá, era um projeto super complexo. Então a gente acredita, sabe, nesse sentido, e isso de certa forma iria melhorar essa relação do policial com a população, porque nós sabemos que são pessoas muito simples, né? Ganham mal, né? Então, por exemplo, vem de toda uma situação muito precária, ver o que é que a gente poderia trabalhar com direitos humanos, né? Para os policiais, tá? Eu acho que inclusive é interessante isso que você fala, que me lembra uma das conferências que foi realizada na academia, que foi com o Ricardo Ballesteri. E o Ricardo Ballesteri, eu acho que foi uma das boas conferências, foi Elcio. E ele falou muito de que a sociedade perdeu esse policial. Como é que a gente poderia devolver esse policial para a sociedade, né? Que é muito a proposta dele, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque hoje os policiais terminam trabalhando com a questão de bandido, né? Quando não, trabalham com 80%, 70% dos casos que os policiais trabalham, isso aí é resultado das nossas pesquisas e de outros, né, que a gente lê por aí, 70% ou 80% dos casos que os policiais trabalham são casos civis, né? Então tem que ser trabalhado, conflitos sociais, né? E conflitos sociais têm que ser enfrentados de uma forma diferente, né? Como é seu nome? Francirene. Bom, Fran. Fran, olha, primeiro que a gente trabalha é um pouco próximo disso que você está dizendo, tá? Com relação a, primeiro, nós trabalhamos com a questão da violência como sendo um resultado de uma construção cultural e social, tá? Então nós não trabalhamos com essa questão definida do que é violência, mas nós buscamos, a gente trabalha muito dentro de que violência é uma construção social. E é uma construção social e cultural porque a gente sabe, por exemplo, quantas violências antes tinham contra a mulher e não era colocado como violência, né? Era uma coisa quase que naturalizada. Ou então partido do pressuposto, a mulher gosta, né?
Outra, a questão, por exemplo, de juventude, de pedofilia, né? Antes, pedofilia não é um fenômeno recente, mas hoje ele já ganha esse status de violência. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito essa discussão, mas a gente tenta fazer muito um casamento com vocês da psicologia. No ano atrasado, se eu não me engano, nós trouxemos aqui um psicólogo para trabalhar essa categoria da agressividade, para a gente poder entender, porque é um conceito muito importante para a gente, tá? E esse diálogo que a gente pode ter, viu, Maria do Céu? A gente pode fazer muito aqui nessa discussão, dessa construção até metodológica mesmo, de como é que a gente trabalha essas temáticas, e principalmente essa temática da violência e dos conflitos sociais, porque nós temos assim, hoje nós ultrapassamos um dado, que é a gente achar que violência é simplesmente um conflito social exacerbado. Não, é uma outra natureza desse fenômeno, tá? Então, tudo isso a gente vai modificando, cada dia essas figuras trazem dados aqui, Leonardo, Celina, Jânia, outras pessoas trazem outras propostas, e a gente vai caminhando mais desses tipos de recortes possíveis para a compreensão de violência e conflitos sociais, tá? Eu acho que realmente você também não disse seu nome? Marcos. E é interessante, Marcos, que realmente para a gente aqui é um leque muito amplo, tá? Eu digo, imagina, quando eu iniciei meu trabalho sobre crimes por encomenda ou crimes de pistolagem, eu digo muito que do ponto de vista visual era uma sala. Eu pensava que era uma salinha que eu ia resolver meus problemas rapidamente dessa minha temática. Depois eu vi que é um labirinto, né? E aí a gente cada dia descobre um novo quarto aí para discutir com relação a crimes por encomenda, que é muito mesmo a mesma lógica também com relação a essas temáticas de violência e conflitos sociais. A gente está mudando, até vendo essa questão desses trabalhos etnográficos, né? Desses trabalhos mais nos bairros, dessa discussão que a gente faz para entender os conflitos sociais no mundo contemporâneo, mas essa discussão que você faz sobre dependentes químicos, hoje mesmo nós temos a oportunidade de discutir num programa de rádio, o Leonardo, a Jane e eu, né? E ontem, eu conversando com um amigo meu que é português, ele dizendo, né, que em Portugal hoje em dia é um dos países que avançou mais, né, nessa questão de dependentes químicos, e ele estava dizendo que lá não foi só a questão da liberação da maconha, né, ou da descriminalização da maconha. Lá esse programa veio casado fortemente com a questão de criação de centros para dependentes químicos e programas sociais no plano geral. Então isso é muito interessante, porque nós temos que ter isso. Enquanto a gente não tiver essa relação direta, nós vamos continuar enxugando gelo, né? Nós vamos continuar trabalhando com o quê? Quem são as vítimas de tráfico de drogas? São os jovens pobres, né? Não são os jovens ricos que são vítimas, né? Então nós temos que trabalhar com esse meio de campo aí, que é muito importante e que morre muito, né? Eu não sei se necessariamente hoje, até o Leonardo estava falando isso, a gente pode trabalhar só relacionando essa morte com drogas, mas nós sabemos que é um percentual muito alto. Para mim não resolve dizer que é só isso. Para mim não resolve nada, tá? Eu acho que é camufla, né? Mas eu acho que é interessante ver como é que a gente poderia trabalhar com esse jovem, né, que é vítima. E nós temos também, cada dia, bater nessa tecla, que hoje a gente criminaliza muito mais essas práticas juvenis do que entendê-las, né? E eu acho que a gente vai ter que partir para entender um pouco essas práticas juvenis. Antes de darmos prosseguimento ao nosso cronograma, eu gostaria de ressaltar a presença da doutora Mônica Barroso, que é coordenadora especial de políticas públicas para mulheres, que também nos deu a sua contribuição fazendo essa pergunta. A doutora Michele Camelo também, que é coordenadora especial de políticas públicas dos direitos humanos do Ceará. Nós agradecemos a presença de vocês. E outro informativo que nós gostaríamos de dar é que no final do evento nós estaremos sorteando 10 livros para quem estiver aqui, né? E vamos ver quem vai ter a sorte de ser contemplado com alguma das obras que foram lançadas ao longo desses anos pelo Laboratório de Estudos da Violência. E Fernanda, o Elcio Batista, pesquisador do LEVE,
e coordenador de juventude da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Agora nós vamos dar prosseguimento, né, com o lançamento da rede de pesquisadores Poder, Violência e Conflitos Sociais do Ceará. E gostaríamos de chamar para cá algumas das pessoas que compõem a rede, né? Dentre elas, Antônio Pinheiro, que é da URCA. Então, a gente vai desfazer nesse momento essa mesa da conferência do SESI e em seguida compor uma outra coisa. Seja bem-vindo, fazer uma outra composição do lançamento da rede que a Fernanda vai anunciar. E assim, já está sendo distribuída aí uma fichinha onde nós pedimos que as pessoas coloquem seu nome, seus contatos, a instituição de pertencimento, a sua pesquisa, porque é importante nós pretendemos digitar esses dados e criar uma rede por e-mail para poder formar um banco de dados dos integrantes dessa rede e seria uma espécie de sustentáculos para futuras atividades e encontros. Então, se vocês puderem preencher com todos os contatos, a gente fica muito agradecido. Desfaz a mesa. Desfaz a mesa. Gostaríamos também de chamar agora para essa nova etapa o professor Giovanni Jacó de Freitas, que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e é pesquisador do Laboratório de Estudos da Conflitualidade e da Violência em Covil, além de ser pesquisador do Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética LabVisp. Eu acho que é só. Olha, esse lançamento dessa rede de pesquisadores da temática de poder, violência e conflitos sociais, como eu tinha dito no início, né, é mantida dentro dessa nossa não solenidade, tá? Assim, dessas coisas assim muito formais, né, que a gente, de certa forma, vem trabalhando. Mas é o seguinte, a rede é uma necessidade que a gente já está tendo. Se no início, quando nós pensamos o LEV, foi a necessidade de a gente ter pesquisadores, professores, alunos aqui da Universidade Federal do Ceará, agora nós estamos tendo uma necessidade da gente congregar pesquisadores do estado do Ceará que trabalham com essa temática, tá? Alguns são filhos, né, do laboratório, do LEV, né? O Carlos, por exemplo, do Antônio, que já é professor da URCA, né? Nós temos professores também da UVA, temos professores hoje da Unifor, temos professores da UES. Então a rede, viu, Gil e Antônio, seria uma ideia que a gente tem para ver se a gente poderia agregar esses pesquisadores, não só em alguma dessas pesquisas coletivas que a gente faz. Por exemplo, eu mesmo já tive uma oportunidade de trabalhar com o Antônio num desses editais da FUNCAP, né, e a gente fez um projeto, foi um projeto todo elaborado pela URCA, que eu participo como consultor, né? Então a ideia nossa seria muito a gente levar à frente essa possibilidade da gente agregar, e também gostaríamos muito de, através dessa rede, da gente agregar ONGs, né? Sei lá, trabalhar com pastoral carcerária, né? Com o pastoral da terra, tá? Com algumas dessas associações que já de certa forma a gente tem trabalhado, né? Para ver se a gente pode ter mais peso nisso, né? Porque a gente pensou muito em trazer as coisas que seriam muito para cá, né, para a Universidade Federal do Ceará, mas a gente achou que não seria uma coisa politicamente correta, né? É interessante que a gente mantenha esses outros laboratórios
e mantendo esses pesquisadores mesmo, né? Então seria uma rede que no início ela iria sendo composta e formada a partir dos laboratórios que já existem, né? Na UES, que já existe na URCA, que já existe na UES, na UVA, né? E na própria Unifor, eu sei que tem também um laboratório, né? E aí a gente poderia ir chamando essas pessoas para trabalharem juntamente conosco, né? E seria uma coisa muito assim, depois é que a gente poderia pensar uma certa feição melhor para essa rede. Bem, boa noite a todos. Eu tive o privilégio, como foi colocado pelo Leonardo, de ser um dos precursores do LEV, ter passado pelo LEV logo no início, né? Quando eu fui orientando o César aqui na graduação ainda. E depois eu me afastei do mestrado, tive que ir para a URCA, assumi um cargo lá de professor e estou até hoje, desde 94. Então, mas mesmo estando na URCA, a gente nunca perdeu esse vínculo com o LEV e com o César e nem com a Universidade Federal. E a gente tem procurado ao longo desses anos desenvolver pesquisas e trabalhos que possam consolidar essa proposta sendo colocada aqui hoje, que é a criação de uma rede de estudos sobre segurança e violência e direitos humanos no estado do Ceará, né? Então, como o César mesmo disse, como resultado desses trabalhos todos, há 2 anos atrás eu apresentei um projeto para a FUCAP e foi aprovado esse projeto que fez um estudo sobre juventude, violência e drogas. E, por sorte nossa, e pelo trabalho como resultado dessa pesquisa, nós vamos publicar agora, em 2013, um livro sobre essa discussão, que o César foi um dos participantes. César, a Glaucília da UES, a Rosemary da UES, o professor Raton de Pernambuco. Então foi um grupo de pesquisadores, né, que juntamente comigo lá na URCA, a gente procura desenvolver uma pesquisa que de certa forma vai referendar e consolidar essa intenção que nós queremos aqui lançar hoje como desafio de pesquisas no estado do Ceará. Então é isso e obrigado. Então, boa noite a todos e todas. Eu acho que essa ideia ela é muito oportuna e interessante, porque até então a gente tem trabalhado com essa ideia de parcerias, não é? Mesmo que com a consanguinidade muito grande. Por exemplo, quando eu cheguei na UES, eu fui com o intuito de formar um núcleo de estudos das questões rurais, de campesinato, movimentos no campo. E tinha esse campo meio vazio sobre estudos do conflito e da violência. Inclusive Luiz Fábio, que hoje participa do LEV, né, e está chegando de volta para reforçar aí o batalhão, foi um dos que nos incentivou para dizer: vamos formar esse grupo de estudos aqui na UES, que ele era estudante da UES. E assim o fizemos, né, e construímos esses 2 campos, conflito e violência, formando aí o COVIL, inclusive trabalhando sempre junto e não só em parceria, mas havia dupla inserção, né? Embora esteja na UES, mas sempre estive presente como membro do LEV. E quando se juntava então nessa parceria, tanto o LEV chama a atenção pelo nome, o tema é tão pesado, mas o nome é tão leve, né, que seria o LEV, e dá uma certa leveza nos estudos da violência, e quando junta com o COVIL, a gente consegue formar um COVIL de levianos, né? Isso é bastante interessante. Mas o que eu chamaria atenção nessa proposição, que agora toma forma, é que lá nós trabalhamos com 2 grandes linhas, que é estudos da linguagem da violência, pegando todo esse campo do que se pode interpretar ou pensar que é violência, como também interessa no desenvolvimento dos estudos das linguagens da não violência, justamente aí onde abrange os movimentos chamados de pacificação social, seja os movimentos das pastorais, né, na pastoral carcerária, com os movimentos de juventude, sobretudo, né, nessa perspectiva de entender como é que se constrói
exatamente essa resistência ou as proposições que vão questionar profundamente essa lógica, essa dinâmica ou essa produção social da violência. E o que também eu queria reforçar é que nós, de fato, já construímos um campo de estudos e de produção científica da violência. Acho até que a biografia acadêmica de César, que hoje a gente escutou, coincide em um momento com a própria construção de um campo acadêmico e científico sobre a violência. E evidentemente que tanto o Levi, com a sua responsabilidade histórica, quanto o Lab Vida na UES e o Covil, me parece que estão comprometidos com uma questão que é muito importante, que é o investimento, primeiro, na formação de pensadores